Olá, está começando o Saúde Todo Dia News, o podcast sobre saúde que não tem contraindicação, sempre com um especialista que com certeza vai ajudar você a esclarecer dúvidas sobre saúde e bem-estar. Hoje eu recebo aqui o Dr. Alcides Branco. Olá, doutor Alcides, seja muito bem-vindo. Obrigado, Vanessa. É uma oportunidade estou muito feliz de estar aqui, é uma oportunidade única de estar aqui podendo colaborar com vocês. Um prazer recebê-lo. Gente, o Dr. Alcides, ele é cirurgião bariátrico e metabólico do Hospital São Marcelino Champagnat, em Curitiba. Hoje nós vamos ajudar você a tirar dúvidas sobre cirurgia bariátrica e saber mais sobre essas tais canetas emagrecedoras. Mas eu queria começar, doutor, porque eu o apresentei como cirurgião bariátrico e metabólico. Por que acrescentamos esse termo à sua Esse é um especialidade? trabalho há muito tempo que está fazendo, Vanessa. Nós estamos há 30 anos trabalhando com cirurgia bariátrica. Só que nós observamos que o problema não era maior peso, o maior problema eram as doenças. E as doenças são ditas doenças metabólicas. Então, durante esses últimos 18 anos, trabalhamos aí com poucas equipes do Brasil, tentando mudar esse conceito em todos os lugares, seja nas instituições públicas, seja na instituição privada, seja com os colegas, mostrando o quê? Que além de perder peso, nós temos que trabalhar com a doença. E dentro da doença metabólica, Vanessa, a mais importante é o diabetes tipo 2. Então, nesse trabalho que começou há 18 anos atrás, agora em abril, saiu uma resolução do Conselho Federal de Medicina aprovando a cirurgia metabólica. Olha que bacana o teu podcast, extremamente atualizado. Estamos em junho, quer dizer, faz 2 meses. E aí o conceito metabólico, então, agora está sendo é a nova palavra da vez. Nós estamos, inclusive, questionando bariátrica. Ah, é mesmo? Sim, porque quando você fala em metabólico, você fala em diabetes, hipertensão, colesterol, triglicerídeos e doenças graves. Doenças que diminuem a longevidade das pessoas, doenças que são fatais a longo prazo. Então, a cirurgia, o foco dela hoje é muito mais metabólico que bariátrico. Por isso que quando você me apresentou, eu falei para você, Sim. cirurgião bariátrico, tudo bem, mas vamos colocar metabólico, que é a palavra do futuro para quem trabalha com esse tipo de paciente. Doutora, eu o entrevistei há muitos anos e eu lembro do senhor falando dessa cirurgia, É, já eterna é, cirurgia. Queria que explicasse como que é essa cirurgia, então, Então, são coisas diferentes, Vanessa, assim, para o teu público, né? Uma coisa você fala em peso e obesidade, que é bariátrica, está muito bem estabelecido no mundo inteiro. Tá. A outra situação é metabólico. Com essa resolução do CFM, que nós estamos há 18 anos trabalhando, e que mostrou que os pacientes nem tão obesos, eles são às vezes mais doentes. Vou te dar uma casuística para você. No Brasil, hoje temos 18 milhões e 600 mil pacientes com doença do diabetes, que são doentes graves. Uma estatística, maior causa, Vanessa, de amputação de membro inferior não traumática é o diabetes. A segunda maior causa de infarto agudo do miocárdio é o diabetes. E eles não As são obesos Não são necessariamente? obesos, não tem, são coisas diferentes. Antes eu falava que eram parentes, hoje eu digo que é primo de terceiro grau. São distantes, porque quando o paciente vai até nós com um problema de obesidade mórbida, geralmente ele tem uma dor no joelho, uma falta de ar, um cansaço, e pode ter todas as doenças, mas a maioria das vezes não. Quando vai um doente metabólico, Vanessa, que tem uma gordura no fígado, tem um diabetes, tem um colesterol alto, já tem um problema cardíaco, tem uma apneia do sono, tem problemas digestivos de gordura visceral, esse é o doente mais grave, esse é o doente metabólico. Então, o nosso foco hoje é esse doente. Não continua sendo também o bariátrico, porque vamos falar sobre as canetinhas. Nós também. Mas as doenças metabólicas elas são mais graves, e é isso que eu estava tentando sensibilizar as autoridades. Vou te dar um exemplo: o paciente vai até o meu consultório com diabetes importante. Ele vai lá, mas a operadora de saúde não libera porque não tem o peso mínimo. Mas ele é grave, Vanessa. Aí vai um outro paciente com 160 quilos. Doutor, eu tenho falta de ar, tenho dor no joelho, mas não tem diabetes, não tem hipertensão, não tem gordura no fígado. Qual dos dois pacientes tem mais prioridade? Os dois. Mas o doente maior é o doente que tem peso menor. Então, o que é importante entender é que a doença tem que ser tratada de acordo com a situação que se encontra o paciente, não com o peso. Uhum. Nós acreditamos que perdendo o peso resolveria tudo, melhora muito, mas eu não posso fazer a mesma cirurgia, Vanessa, de um grande obeso para um paciente que não é obeso mórbido, com IMC mais baixo e que tem doença grave. Então, o diabetes tipo 2 tem tratamento cirúrgico. É uma das opções. Nós começamos com dieta e chegamos à cirurgia, passamos pelo balão, por endoscopia, pelas canetinhas, por dieta e chega à cirurgia. Só que a resolução da cirurgia é acima de 95%. Então, essa mudança de conceito, e se vê que nós estamos cada vez mais envolvidos nisso. Esse ano está sendo intenso para nós. Nós estamos viajando muito, participando de eventos, porque é uma época de consolidação da cirurgia metabólica. E como que é feita essa cirurgia? Então, vamos fazer uma comparação, porque todo mundo conhece a bariátrica, né? Isso. A bariátrica eu trago, Vanessa, uma grande restrição. Então, eu deixo o estômago que tem 1,5 litro, 2 litros, a 30 ml. Eu digo muito estômago, porque ele tem que perder peso. Na metabólica, eu não pode perder muito peso, porque a grande maioria dos diabéticos não são obesos.
Então eu tenho uma restrição menor, de 100 a 150 gramas mais ou menos. Então já começa aí uma alimentação 5 vezes maior do que a bariátrica. Quando eu pego a cirurgia bariátrica tradicional, que dita bypass, e vou lá e faço um desvio intestinal de 2,5 metros. Quando eu faço a cirurgia metabólica, o desvio intestinal é muito menor. Por quê? Veja só que interessante. Na cirurgia metabólica, nós temos 4 mecanismos. Um é o da fome. Então, nós imaginávamos lá atrás, talvez nessa época que você me entrevistou, que diminuindo muito o estômago e colocando o anel, a pessoa comeria pouco e perderia peso. Não é. Essa história que a gente escuta, às vezes, de amigos, colegas, fecha a boca e perde peso, não é. As caretinhas são assim. Nós temos que trabalhar com os hormônios. Na metabólica, eu trabalho com o hormônio do estômago, dito grelina. A hora que eu bloqueio esse hormônio grelina, ele vai comer uma costela e come um pedacinho, parece comer o boi inteiro. Ele vai comer um pedacinho de chocolate, parece comer a caixa toda. Ele vai comer um pedacinho de pizza, comer a pizza toda. Ele não vomita. Ao passo que o bariátrico, às vezes ele come e passa mal. Então, é o primeiro mecanismo da fome. Olha que Interessante. E interessante. o segundo mecanismo, Vanessa, quando a comida sai do estômago, ela passa pelo pâncreas, prejudica o pâncreas. Então, na cirurgia metabólica, eu vou lá e descanso o pâncreas. O que é descansar? É a de exclusão do adenal. Então, o segundo mecanismo é que o pâncreas ele já não tem agressão tanto da comida, porque eu diminui o hormônio da fome, a grelina. A segunda é que o pâncreas descansou. Então, já tem 2 mecanismos potentes para mim potencializar esse pâncreas. E o terceiro, que é o mais importante, tanto é que é dito cirurgia metabólica ou ileal. Por que ileal? O que é ileal? Nós temos o intestino delgado. Na porção final dele, nós temos um intestino chamado íleo. É ali que tá as caretinhas. O GLP-1 é dali, o GIP está ali, está vindo o glucagon agora que é um pouco mais proximal, mas enfim, esse íleo é importante. Ele tem um efeito contra a doença metabólica importantíssimo, só que ele está lá na frente. Nós temos uma média de mais de 10 metros, ele está lá na frente, então o efeito é tardio. Eu tiro essa parte, Vanessa, e trago para perto do duodeno e do pâncreas. Olha que E aí estimula, que é o terceiro mecanismo. hã. E o quarto mecanismo tem alguns nervos que eles prejudicam o pâncreas. Eu vou lá e desligo esses nervos. Então, com esses 4 mecanismos que são diferentes da bariátrica, são 2, aqui são 4, aqui é perda de peso, aqui é doença metabólica, eu tenho uma potência muito grande. Né? Esses pacientes eu avalio precocemente e se ele tiver uma reserva, nessa metabólica com esses 4 mecanismos, 90, 95% tem remissão do diabetes. Nossa, remissão, você tá falando Remis, em remissão do remissão. diabetes. E Bato na mesa e te mostro. olha, Porque nós estamos trabalhando 18 anos com isso. sim. Agora que foi aprovado. E você vai ver, se Deus quiser, daqui uns anos estarei aqui novamente com você, mostrando que essa potência da cirurgia está aí. Nós precisamos agora só desenvolver, nós precisamos que a autoridade se sensibilizasse. E E as muito bom autoridades dizer, se sensibilizam. muito, o CFM sempre esteve favorável ao nosso, sempre, mas as coisas às vezes não vão na velocidade que a gente quer, né, Vanessa? Eu me lembro que muitas coisas aconteceram na medicina, eu me lembro quando eu abri a barriga para tirar uma vesícula, Sim. nós colocamos uma videolaparoscopia, que era os furinhos, isso demorou 4 anos, né? Faz parte, mas agora, graças a Deus, isso foi liberado, nós precisamos intensificar isso aí no Brasil inteiro. E você já trabalha há tantos anos com essa cirurgia, né, qual o resultado na vida dos pacientes? Chega realmente à remissão? A qualidade de vida, o que que muda? Então, você me é bom de comparar as duas. A bariátrica é sensacional, muda a vida da pessoa, etc. e tal, né? Mas a metabólica é emocionante. Né? Porque assim, você começa um diabético. Não sei se você tem parentes com diabetes. Meu pai era diabético e eu estudo isso aí diariamente. Ele começa com a dieta. Aí ele vai, vou conseguir a dieta. Aí não dá, põe um remedinho. Aí ele vai, ele põe 2 remedinhos. Aí começa já a não enxergar direito, já começa a ter problema de cansaço, mal-estar, aumenta a urina, diurese. Ele vai e põe 3 remédios, põe insulina. Dali para frente ele vai só aumentar a medicação, entendeu? Do obeso, vamos comparar, ele engordou lá 30 quilos, tá pesado, aí baixou um pouquinho, luta, vai, faz um pouquinho de ginástica, se controla e vai. Então, quer dizer, você vê que um aqui tem morbidade, mortalidade, o outro aqui é qualidade de vida, entendeu? Então, quando você pega esse diabético e passa no protocolo, é um protocolo criterioso, de exames de sangue, Vanessa, e mostrou com os exames de sangue que ele tem reserva pancreática, e ele opera, ele sai dos remédios. Então ele economiza, ele vive mais, ele não vai para a máquina de diálise, ele não tem amputação do pé, ele não desenvolve disfunção erétil, e a chance de ter um acidente vascular cerebral é menor, entendeu? A chance de trombose é menor. Então, tem vários benefícios da cirurgia metabólica que são quase que imediata a cirurgia. Com um mês e meio, às vezes tem pacientes saindo do hospital sem tomar remédio. Olha que coisa maravilhosa, Maravilhosa. doutor. E para chegar até a cirurgia, você falou que tem diversos protocolos, exames É, de o sangue, protocolo é como que o chega? o primeiro mecanismo para o pessoal que está escutando é assim, primeiro ir procurar um profissional da área, né, nós trabalhamos aqui em Curitiba, né, Uhum. então ele vai até nós, lá nós realizamos o exame de sangue, que é um exame de sangue especializado para isso aí, um laboratório especializado nisso aí, são poucos laboratórios que fazem isso aqui em Curitiba, né, e se eles forem até lá nós vamos orientar, e nesse exame já me dá um norte.
Ó, você tem chance de fazer. Bom, aí tem um protocolo que ele vai fazer exames, avaliações, exames de imagem, exames endoscópicos, para poder fazer o procedimento. Caso ele não tenha reserva, aí muda um pouquinho. Aí nós temos que controlar muito a glicemia dele, ajustar a dose de insulina, se não colocar insulina, para que ele melhore a hemoglobina glicada, a célula dele melhore, e para depois, com 2 ou 3 meses, nós repetirmos esses exames. Nós não desistimos do paciente, são poucos que não são operados. A maioria dos diabéticos tipo 2 são operados. Então, após isso aí, ele avaliou, pode ser operado, e aí o protocolo, que em 2, 3 semanas está pronto. E tem acesso ao SUS hoje em dia, essa cirurgia já Então, você tem? veja, essa é a batalha nossa, né? Você lembra da laparoscopia, quando abria a barriga, que era só particular, depois entrou o convênio, entrou o SUS, graças a Deus. Agora, esse passo é um passo importante, a portaria 29, 24 de abril desse ano, que agora nós vamos poder chegar no Ministério da Saúde, olha, já tem a portaria, vamos chegar na Agência Nacional da Saúde para que os convênios operadores possam pagar. Então, agora é um trabalho que eu acredito que em pouco tempo nós teremos acesso a todos esses procedimentos, o sistema único de saúde, da saúde complementar e suplementar. Que maravilha, parabéns, né, por essa luta, né, Mas é assim que é uma mesmo. luta, não é? É assim mesmo, é. Agora eu gostaria de falar da questão da obesidade, vou falar um pouco da bariátrica. O que caracteriza a obesidade como uma doença crônica e não apenas uma questão estética? Quando você coloca alguns parâmetros, você começa a entender isso aí. O primeiro é o IMC. Então, às vezes, você vai num evento, num jantar com os amigos, tô acima do peso, queria fazer cirurgia. Espera um pouquinho. Primeira coisa, qual é o teu IMC? Isso para os teus ouvintes, né? O IMC é um cálculo fácil, peso pela altura ao quadrado. Então, se você pega o peso, divide pela altura ao quadrado, estiver maior que 35, é obesidade mórbida. Ou todos acima de 40 sem doença. Acima de 35, com algumas doenças que você possa ter, como diabetes, hipertensão arterial, apneia do sono, gordura no fígado, etc., você pode ser considerado. Agora que a portaria nova é acima de 30, com as doenças do diabetes. Então, o primeiro critério, o IMC. Todo mundo que está acima de 35 pode ser considerado obeso mórbido ou acima de 30 com diabetes. Ficou claro isso? Isso, total. Primeiro. O segundo critério é que você tem algum problema de saúde, né? Como os dedos da mão. Quais são os problemas de saúde? Problema, primeiro, cardíaco, hipertensão arterial. Então, geralmente, o peso trazendo hipertensão arterial, se operando, a chance de melhorar a hipertensão é 77%. Segundo problema, a artropatia, né? A pessoa acorda de manhã, põe 20 quilos nas costas e vai andar. Então, 20, 30 quilos acima do peso. Então, joelho, coluna, bacia, tornozelo, os problemas ortopédicos. Terceiro problema, a gordura do pescoço, a apneia do sono, o cansaço. Sob uma escala tem muito cansaço, ronca, tem muita apneia do sono, são problemas respiratórios. Quarto, os mais importantes são os problemas metabólicos. Então, a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Você sabia que hoje a maior índice de transplante hepático no Brasil não é o alcoolismo do fígado? É a gordura do fígado. Dura, A esteatose hepática. Você veja que gravidade, né? muito grave. E o quinto é o psicossocial, que pega mais a todos nós, né? Não é só você passar numa catraca, você sentar na poltrona do avião, é você não ter roupa, você não escolher a roupa te escolher, relacionamento sexual, autoestima, sudorese. Então, nesses 5 critérios, e se você tem o peso, você já é um candidato à cirurgia bariátrica. Mas tem mais uma terceira. A terceira são tratamentos anteriores. Nesses 30 anos, nunca me lembro alguém que chegou lá, doutor, eu nunca fiz tratamento e vim operar. Então já teve um tratamento anterior, que teve sucesso, mas teve reganho. Que é talvez o nosso próximo assunto, é perder 2 ganha 5, diminuir 4 quilos ganha 8, perder 10 ganha 12. Então, quer dizer, ele já tem uma recorrência a isso aí, entendeu? Porque quando o paciente perde peso e consegue manter, Vanessa, ele sai dessa situação, né? A luta da obesidade é uma luta muito complexa, muito ingrata. Vou te dar alguns dados para você. Se o teu pai ou tua mãe é obeso mórbido, ou tem diabetes, a tua chance de ser obeso é 50%. Então você já sai com 50%. Agora, se os dois são obesos, tua chance é 80%. Então é difícil você tá com o teu marido, você tá com o teu amigo, você come a mesma comida, você aumenta o peso. Não, a pessoa não aumenta. Você tem o mesmo hábito de vida, então quer dizer, ela é cruel, ela é multifatorial, vem da genética, Sim. vem do estresse, vem hormonal, na menopausa das mulheres, vem na gravidez, né? Então vem na depressão, então ela é multifatorial. Mas para você dizer, esse tem indicação, não tem, são os 3 critérios, o peso, o IMC, tratamentos anteriores e os problemas de saúde. Em relação ao preparo para fazer essa cirurgia, porque não é só chegar lá para o senhor e falar: "Olha, eu tenho tudo isso". Não, eu acho que tem muito exame, tem a questão também do preparo mental, porque de uma hora Psicológico. para outra, É. o estômago vai ficar muito menor, né. Isso já mudou, né, Vanessa? Hum. Com as informações, como o teu podcast, como o celular, como as informações jornalísticas, como o ChatGPT, fica muito mais fácil para nós depois de 30 anos. Mas vou te contar no começo. Uhum. Quando eu comecei há 30 anos atrás, eu de cara peguei um grupo de psicologia forte e psiquiatria. Sempre trabalharam comigo, desde o primeiro dia.
Sim. Tanto é que as minha psicóloga e o meu psiquiatra, os 2 fizeram mestrado e doutorado em compulsão alimentar, entendeu? Porque quando ele vai para mim, com o meu bisturi eu posso ajudá-lo, mas eu não posso mudar a cabeça dele, entendeu? Exatamente. Então nós sempre trabalhamos intensamente com esse preparo. Então antigamente, hoje também continua, mas hoje eles vêm mais preparados, né? Tá. Isso Todas tem as equipes, noção. É. os psicólogos, os psiquiatras já vêm com essa formação. Então eles já vinham preparados ali com a psicóloga, o psiquiatra, ou quando não vinham passo para minha equipe, até hoje eles passam, mas hoje é mais tranquilo. E ali é que é feita uma avaliação inicial. Se ele entrou nesses 3 critérios e tem a indicação, ele passa a psicóloga e o psiquiatra. Aí ele realiza uma endoscopia digestiva para ver se não tem nenhum problema gástrico. Em alguns casos faz a colonoscopia, ver se não tem nenhum problema intestinal. Realiza um ultrassom abdominal total, ver se não tem nenhuma doença, cálculo de vesícula, algum problema ginecológico, e os exames de sangue. E aí eles ficam nessa preparo psicológico, que hoje é um pouco mais curto, em função disso que eu te falei, passam pela nutricionista para entender como é que vai mudar a vida deles. Então hoje ele come lá 700, 800 gramas, ele vai comer 100 gramas, 150 gramas, né? O cuidado de mastigação, ver bem a parte dentária. Muitas pessoas têm problemas dentários, não conseguem se alimentar com proteína porque não conseguem mastigar, aí desce mais o carboidrato, passam para orientação como é que vai ser o intestino, tipo de alimento que forma menos gases, toda uma orientação nutricional. Feito isso, a psicologia, a psiquiatria, a nutrição, aí eles passam pelo endocrinologista, pela cardiologista, e estando com isso pronto, eles podem submeter a cirurgia. Se você me perguntar quanto tempo, depende muito do paciente. Cada vez mais curto porque os pacientes estão mais esclarecidos, mas geralmente em torno de 1 mês a 2 meses. Olha só, tem o paciente que nesse preparo acaba emagrecendo e não precisa mais da cirurgia? Não, isso não tem mais, Não. porque nós somos uma moça viciada, né? A gente já vai lá na clínica do Alcides, pô, já vimos operar, já tentou de tudo, entendeu? Mas lá atrás a gente barrava muita gente, né? É. Mas porque assim, a ideia desses pacientes é assim, se ele vem com a doença, ele pode perder peso, que ele vai voltar a ganhar peso e vai piorar a doença. Agora, se ele vem com problema de peso, que sempre foi a minoria, aí esse pode ser um candidato. Aí o psiquiatra, a psicóloga segura ele lá, Ah, entendeu? entendi. Só que se ele tem, olha só, olha que interessante, o IMC acima de 35, a literatura médica mostra que em 5 anos, quase que 100% volta a engordar, Olha. entendeu? Então a Então não pessoa, adianta só perder peso. não, Não, é uma você doença. está lá 20 quilos acima do peso, vou emagrecer. Perfeito. Pode ir com fé, faça a tua academia, cuida da tua compulsão alimentar, toma teus remédios, que você vai perder os 20 quilos e tem chance grande de você manter. Agora, se você vem com esse critério de IMC acima de 35, já com uma hipertensão, com tratamentos anteriores, a tua chance de você perder peso é grande. Mas de você manter em 5 anos é quase zero. Entendeu? Então, você tem que avaliar em cima disso aí, porque o problema do peso é mais complexo do que você possa imaginar. Eu já podia até começar com as canetinhas. O Zempic e o Monjaro são excelentes. Eu tenho a oportunidade de ir para um país que é onde começou o Zempic e o Monjaro, que é um país árabe. Faz 3 anos que eu estou fazendo lá. É impressionante. A pessoa toma o Monjaro, ela perde 40 quilos, ela perde 30 quilos. Sensacional. Eu tenho um amigo meu lá, um colega médico, que trabalha com um pediatra. E o pediatra, o trabalho dele é chamar paciente. Ele não faz mais nada que isso. Não manda, só chama o paciente. Ele não faz nenhuma ginástica. Ele perdeu 40 quilos comendo doce. Parou, ganhou 55 quilos. Entendeu? Então, assim, você tem que entender isso aí. Que a atuação do Monjaro ela é boa, ela é excelente, tem suas indicações, mas você tem que ter mudança de hábitos, como todas. E foi assim no Ozempic e foi assim no Monjaro. E eu trabalho desde a dieta até a cirurgia. E indico as medicações, que são os bloqueadores os estimuladores do GLP-1 e GIP. Trabalho, não há problema nenhum, só que você tem que saber a indicação. Então, isso que eu ia te perguntar, você Entendeu? falou de perda de peso de 40 quilos, uma 40, pessoa que precisava, 50, mas quem 30. precisa perder 5 quilos? Então, isso estão falando de doença, né? Que é o foco. Agora sim, eu faço academia todo dia de manhã. E eu já sei que do nosso time, é muito cedo que eu vou lá. 3 estão usando o Ozempic. São pessoas que vão à academia quase todo dia, para perder cintura abdominal. Entendeu? Então você tem que entender as suas indicações. E é assim mesmo, né? Pessoas que usam, às vezes, hormônios para aumentar a massa muscular, pessoas que usam medicamentos para evacuar, pessoas que usam medicamentos para refluxo. É sempre importante ter orientação médica. E médicos relacionados ao procedimento, ao tratamento, né? Então eu diria assim, e eu gosto muito dos endocrinologistas, Sim. das nutricionistas, dos cardiologistas. Então você tem que entender para você saber a evolução, né? Os efeitos colaterais são pequenos, mas quando tem são graves. Ah, quais Então são os você, efeitos colaterais? principalmente o problema do Ozempic é o problema emocional, a depressão que nós vimos muito, e agora no Monjaro nós estamos tendo muito problema de pâncreas, e cisto de pâncreas e doenças pancreáticas, entendeu? Mas assim, eu sei que são drogas excelentes, mas tem que saber manipular. Manipular, digo, o paciente.
saber entender, saber pedir exames, né? Isso se cria um mercado que às vezes nos assusta como médicos, né? Nós que entendemos isso aí, entendeu? Então se cria um mercado próspero, né? Financeiramente muito próspero, mas que os pacientes, eu falo para os teus ouvintes, tem que ir profissionais habilitados para isso, Sim, eu entendeu? imagino, É porque importante. cada vez menos os profissionais menos habilitados estão oferecendo, doutor, tem em qualquer lugar, Então, tem, né, tem canetinha, isso, tem dosagens escondidas em certos isso. lugares, está parecendo uma Não, droga. claro, veja, você tem um plano de saúde, você tem uma operadora que você não se paga consulta, mas para profissionais habilitados, entendeu? Porque isso tem efeitos colaterais, eles são sensacionais, olha, eles melhoram o controle de diabetes, eles têm perda de peso, melhoram a gordura visceral, ele melhora a parte metabólica, eles têm excelentes efeitos, mas às vezes eu vejo assim, fico imaginando, né? Tem pessoas que nem estão na área da saúde, estão empreendendo em cima disso e às vezes não tem tanta qualidade. Então é importante você ter isso, a realização, porque os efeitos colaterais são pequenos e as complicações são muito pequenas, mas quando tem são desastrosas. Olha só, eu queria Então, que você falasse um pouco mais dos efeitos colaterais, por então exemplo, do Ozempic, os você falou em efeitos, relação à a depressão. depressão, muitos pacientes desenvolveram fatores de depressão, isso está na bula que pode ter, entende? Então, assim, é um efeito próprio da medicação que pode ter, né? É a minoria, mas pode ter isso aí. O que nós temos visto do Monjaro agora, vou até dizer, porque nós estávamos juntos agora, o doutor Eduardo é um professor titular de endoscopia do Hospital das Clínicas de São Paulo. E nós estávamos conversando e fomos a um congresso sul-brasileiro agora em Joinville, que nós estivemos lá, ficamos lá 2 dias palestrando, e ele falou, é público, nós já sabíamos disso aí, preocupado com as doenças pancreáticas com o uso do Monjaro, entende? Mas volto a dizer e tranquilizar o teu pessoal, nós somos uma amostra viciada, para nós já vem a complicação. Então, não quer dizer, os índices são baixos, né? Mas tem que tomar cuidado. Como é que eu evito isso aí? Tendo como profissional, né? Tendo como Sim. um bom endocrinologista, uma boa nutricionista, um bom cardiologista, um médico que estudou para isso, que desenvolveu isso, né? Porque o apelo da indústria é muito forte, sabe, Vanessa? Então a indústria vai, se ela vender para o colega que formou e não tem formação, se ela vender para um advogado, se ela vender para um engenheiro, ela quer vender. A nossa obrigação como médico que atua do teu podcast é orientar a tua Sim, população. sim. Vá no médico, vá no endocrinologista, vá no nutricionista, vá no cardiologista, vá no clínico, vá para quem viva isso e conheça esses efeitos colaterais, entendeu? Porque todo mundo quer perder peso, né? A maioria. Todo mundo Todos quer uma coisa queremos. mais fácil. Eu sempre digo, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer rezar, né? Ir para Exatamente. academia todo dia, o Márcio Atala é uma pessoa que eu gosto muito. Sim, Ele fala: quem faz academia todo dia, 60% das vezes não quer ir para academia, está cansado. E vai, sim, e vai. sim. Então você imagina quem não quer, não vai. Então, quer dizer, para você ter uma perda de peso e qualidade de vida, é um conjunto de fatores. Nós temos que descer hoje aqui, nós vamos almoçar, então eu tenho que ir mais para salada, depois eu vou para proteína, depois eu vou para um pouquinho de carboidrato, e depois eu vou para fruta. A gente inverte, vai no mercado, o alimento ultraprocessado, nós tomamos refrigerante, comemos chocolate, etc. Isso não é proibitivo, mas aí esse equilíbrio nutricional não fecha, né? Vamos ter academia, tá chovendo, vou ter academia, tô cansado. Então, quer dizer, isso é que você vê que acontece na maioria da população. Os remédios vêm para ajudar muito nesse sentido. Até aproveitando junto às canetinhas, né? Que a médio prazo, a longo prazo, a partir do momento que você atingir o teu peso, você tem que fazer manutenção. E E sem daí atividade vem o hábito de física, vida, sem né. alimentação, né? Então, por isso que vende. Você veja, sabia que o Ozempic mudou o PIB da Dinamarca? 6 bi de dólares. 6 bi de dólares. Entendeu? Com a entrada do Monjaro, caiu 20% das ações e o presidente da empresa foi demitido. Entendeu? Mudou o mundo inteiro. Onde eu viajo, eu vou em congressos, todo mundo usando a medicação. Perfeito, não há problema nenhum. Só que a conscientização é que é importante. Entende? Então agora vem o Monjaro e daqui a pouco vem um outro medicamento que vai ter mais um bloqueador do glucagon, que vai ter mais potência. Não há problema nenhum, nós precisamos de aliados, nós temos muitos doentes. Nós temos 18 milhões só no Brasil. E hoje é uma epidemia, o diabetes, doença metabólica, obesidade no mundo. Você vai para os Estados Unidos, é uma coisa impressionante. É, tem Somente no sul, na Flórida, o que se vende obeso é uma coisa assustadora, né? Você não vê tanto na Europa, mas a gente viaja nos países árabes, é impressionante o que tem de obeso, né? Na China, o que tem de doenças de diabetes, né? Os árabes e os chineses têm muita diabetes. Então, você veja, é uma epidemia, nós precisamos de mais medicamentos, nós precisamos de mais ajuda. só que Nós precisamos... esses medicamentos têm que ser usados para pessoas que precisam, e não para Exatamente. quem quer perder Então, 2 quilos. pra você ter uma ideia agora, o que aconteceu com as caretinhas foi que o CFM regularizou só com receita. Porque eu desci aqui na farmácia, estou um pouquinho acima do peso, vou tomar um Ozempic, pá, tomar um Ozempic. Então agora com a receita, espera um pouquinho, assumo a responsabilidade. Então Sim. o pessoal desmontava uma estrutura, uma clínica, e
fazer o Ozempic, controle semanal e cobrando altíssimos valores dos pacientes. Não, espera um pouquinho, gente, vamos colocar ordem nisso aí. Então isso já aliviou bastante em termos de qualidade, em termos de complicações. Põe a receita, já tem um médico por trás, né? Se você é mais esclarecido, põe um médico especialista nessa área. Em relação a hábitos de vida ainda, doutor, muitos pais chegam, né? A obesidade chegou nas crianças também, com certeza. Claro. Na verdade, os pais querem exigir um comportamento dos filhos. O exemplo conta muito nesse caso? Você veja só que interessante, então vamos por os dois extremos. Nós sempre lutamos para apoiar adolescente e criança, né? Então nós começamos há 30 anos atrás, chegou um adolescente com 17 anos no consultório, no meu consultório, com um peso de 130 quilos, não pode operar que só 18. Né? Eu na época já fazia uma liminar, pegava um atestado do psiquiatra, da endocrinologista e conseguia, eu operava, mas legalmente não podíamos operar. Sim. Esse passo, o que acontece com o adolescente e a criança obesa? Então, passa uma ideia e lembra da tua infância, Vanessa. O bullying, exclusão social, relacionamento sexual, higiene, autoestima, era um problema sério. Nós conseguimos aí lutar e o ministro da Saúde liberou para cima de 16 anos. Mas é pouco ainda, entende? Daí lutamos com crianças com 14, 15 anos. E agora, nessa, da 29, 24, em abril, foi liberado acima de 14 anos. Né? Mas fala, mas tem muito obeso? Muito, só que você não vê. Está em casa, Sim. não vai para aula, problema familiar, problema do pai, da mãe, estrutural, entendeu? É aquilo que eu te falei, 50% se o pai é uma mãe e 80% a chance de ser obeso. Então, quer dizer, já vem uma família o problema de obeso. Então, a cirurgia pode ajudar. São crianças com lesão de joelho, com diabetes, com gordura no fígado, com hipertensão, com apneia graves e que não sai de casa com problemas psiquiátricos. Olha que sério. Psiquiátrico não quer sair de casa e tem razão, o bullying, você sabe como é criança. Nós não, mas a criança Cruel, é. é normal, não adianta você brigar com a criança. Mas a complexidade disso aí é grande e é interessante a gente conversar sobre isso. Porque se o pai está comendo errado e a mãe está comendo errado, o filho vai comer errado. Né? Nós temos um ambulatório que a gente trabalha com obesidade há 30 anos, no outro hospital aqui, e aí esse dia a gente recebe pacientes grandes, lá recebeu um paciente com quase 300 quilos. Chegou de maca, o SAMU levou ele lá e tal, e aí um pessoal dessa equipe avaliou, conversou com a paciente e tal, daí falou, você consegue andar? Não, faz anos que eu não consigo andar. Mas 300 quilos, tá? E como é que você vai comer? Não, quem me dá comida é ela, era a mãe. Mas a senhora dá comida, tá engordando. E aí, senão ela chora. Se ela chora, tem que dar comida. Então você veja a complexidade, né? E voltando à tua pergunta inicial, então, o pai e a mãe, né? Não adianta, se eu não der o exemplo, não adianta. Eu vou no mercado e vou lá e compro Coca-Cola, salgadinho, compro doce, compro bolacha, compro, né, açúcar, alimentos com açúcar. Então eu tenho que dar o exemplo. Né? Então, se o pai e a mãe não dão exemplo, você vai exigir o que da criança? Você tem que comer mais verdura, mais fruta. A criança aprende por osmose, ninguém é bobo. Ela olha o prato do pai. O pai vai comer lá macarrão, doce, chocolate, etc. Ele não vai comer. Então você tem que dar exemplo em casa. Isso começa desde a infância. O estímulo, o sabor, diminuir a quantidade de açúcar, estimular com alimentos mais saudáveis, como verdura, como fruta. Quer dizer, você começa desde pequeno, mas eu volto a falar, o exemplo são dos pais. E isso me deixa muito feliz que muitos pais realizam cirurgia bariátrica, operam e começam a mudar. Quer ver uma coisa bacana? Eu gosto de operar sempre se o pai e a mãe são obesos, operar os dois. Às vezes no mesmo dia. Porque se eu opero o pai, a mãe atrapalha. Se eu opero a mãe, o pai pode atrapalhar. E aí o filho está no meio. Sim. E aí esse conflito. Você não pode comer pizza. Pô, como não? Se eu não fiz cirurgia, pois é, mas aí se você comer, eu também quero comer, entendeu? Então, sempre se puder entender a família é interessante, aí vem o trabalho da psicologia. Sim. Né? Então, trabalhar com a psicóloga é fundamental para você ter resultados e pensar no adolescente e na criança. Então, nós mudamos a resolução, nós somos os extremos, nós somos uma amostra viciada. Para operar, mas eu queria, aqui no começo, já ter a conscientização da família. A pessoa chega até mim, porque eu tenho que operar a criança. Aí eu opero a criança e o pai e a mãe são obesos. E eles não querem operar. E aí a criança perdeu peso e vai para casa, o que tem no almoço? Nossa. Massa, pão, doce, sobremesa, chocolate, refrigerante. E a criança vai comer o quê? Né? Então, a conscientização dos pais é importante. O trabalho psicológico, o trabalho social, familiar, a terapia de família é importante. Se você não tiver essa mudança, eu, como meu bisturi, posso ajudar aqui no extremo, mas eu não posso resolver o problema da família. Com certeza. Doutor Alcides, que mensagem, né, você deixaria para as pessoas que estão nos vendo e tem esse desejo de fazer uma cirurgia metabólica ou a bariátrica? Você só deu boas notícias aqui, que bom que agora está liberado, né? Então, que mensagem você deixa para esse obeso, né, ou esse diabético que precisa de ajuda? Então, assim, eu diria assim que existe ajuda para isso, né? Nós, como médico, e eu como médico, estou fazendo esse trabalho com todos, com os pacientes e principalmente com os profissionais de saúde da área de saúde, os médicos.
paciente vai no meu consultório, vai falar: "Doutor, eu tenho lá 80 quilos, 1,70 m, tenho diabetes tipo 2". Eu fui no meu médico e falou: "Não faça isso não, você vai ficar muito magro". Não, não é para perder peso, é para o diabetes. Então a mensagem diria assim: existe a cirurgia para tratamento do diabetes mellitus tipo 2. Existe, há 18 anos. E agora nós conseguimos essa certificação. Então, para vocês que estão escutando, eu sei que já tem muita mensagem de bariátrica, mas da diabetes, que é mais nova, procure um profissional. Nós, na nossa clínica Alcides Branco, estamos à disposição de vocês. Nós estamos em todas as redes sociais para poder ajudar aqueles pacientes que têm problema do diabetes tipo 2. Há um tratamento cirúrgico para isto. Isso está aprovado e isso vai beneficiar muitas pessoas. Entre tudo que eu posso falar para você, isso talvez seria a mensagem maior. Meu médico disse que eu vou perder muito peso. Meu cardiologista disse que não vale a pena. Vá falar com a gente. Vamos lá orientar vocês. Será um prazer receber vocês. Será um prazer encaminhar vocês nessa rotina. E, se Deus quiser, poder ajudar vocês para ter uma remissão de uma doença tão grave e que deixa tanta sequela a longo prazo, que é o diabetes tipo 2. Doutor Alcides, muito obrigada pela sua presença, pelas informações tão valiosas aqui pra gente. Eu que agradeço a vocês, agradeço os irmãos Marista, ao Hospital Marcelo Champagnat, nosso parceiro de muitos anos. E mais uma novidade para você: sexta-feira passada nós fizemos a primeira cirurgia de diabetes robótica com a dissecção dos nervos do mundo. Vai ser publicada na British Heart Journal, então é uma alegria muito grande o Marcelino estar junto com a gente e participar dessa desenvolvimento desse procedimento novo robótico. Maravilha. Obrigado. Muito obrigada e parabéns. Obrigado. Esse foi o Saúde Todo Dia News e a gente volta em breve com muito mais informação de qualidade sobre saúde para você. Tchau!